estamos mais uma vez aqui junto com você para o nosso novo webinar. Vamos trabalhar hoje o tema O Segredo da Felicidade, como ter uma vida plena e saudável. Na obra A Ciência de Ser Feliz, da editora Ágora, a autora Susan Andrews, PhD em Psicologia Transpessoal, afirma que um crescente número de pesquisadores vem demonstrando que a felicidade e a satisfação com a vida são critérios centrais para a saúde e o sucesso na vida. Diz a autora: verificou-se que as pessoas felizes têm mais autocontrole, liderança e competência para lidar com situações adversas. Vejamos, esse dado de pesquisa, são pesquisas de ponta realizadas hoje com relação à felicidade em universidades como a Universidade de Harvard e outras, tem mostrado exatamente uma série de questões muito profundas e importantes a respeito da felicidade. A felicidade ela tem sido muito trabalhada por uma nova área da psicologia, que é a psicologia positiva. E dentro da psicologia consciencial é uma das virtudes que nós trabalhamos também. Então, por que as pessoas felizes têm mais autocontrole, liderança e competência para lidar com situações adversas? Isso acontece porque o que gera felicidade não são fatores externos, são fatores eminentemente internos. A pessoa feliz, de bem com a vida, claro que ela vai conseguir tudo isso por meio de várias situações que geram aquilo que se chama de autocontrole ou de autodomínio. Dentro da psicologia consciencial, nós preferimos o termo autodomínio. O que significa o autodomínio? É o domínio de si mesmo, no sentido de que a pessoa que se conhece e, por se conhecer, ela domina as dificuldades que tem, as situações egóicas que geram desconforto, geram mal-estar, geram desequilíbrio. Ela trabalha nesse autodomínio por meio de um esforço cada vez maior de autotransformação, desenvolvendo as virtudes, várias virtudes, não só a felicidade, que é uma virtude conquista dentro da visão da psicologia consciencial. Outras virtudes como o auto-amor, como a segurança interior, como a autoaceitação, aceitar as limitações que a pessoa traz para trabalhar em função da superação dessas limitações. Tudo isso vai produzir um maior autodomínio, um controle maior sobre as suas tendências, sobre as suas dificuldades interiores. É claro que isso vai produzir para a pessoa uma melhor interação no seu grupo de trabalho, por isso uma melhor liderança. São pessoas líderes natos, porque elas trabalham com as suas limitações e conseguem auxiliar outras pessoas a trabalhar também com as suas limitações. Então, nas situações adversas, principalmente no ambiente de trabalho, quanto mais a pessoa desenvolve a felicidade, mais ela consegue ter um controle maior tanto de si mesma quanto dessas situações adversas e melhorar a sua resposta no trabalho profissional ou em outras áreas, no trabalho voluntário, em todas as situações de liderança. As pessoas felizes também têm mais amigos e apoio social forte. Por que mais amigos e apoio social forte? Porque são pessoas de bem com a vida. E uma pessoa de bem com a vida, ela atrai outras pessoas. Por quê?
Quem é que gosta de viver com pessoas reclamonas que desde manhã cedo acorda reclamando e vai dormir reclamando? As pessoas de mal com a vida, infelizes, são pessoas que praticamente não têm amigos, a não ser pessoas que são extremamente tolerantes, porque elas vivem para reclamar, vivem para falar mal da vida dos outros, da própria vida, do governo, da sociedade, de tudo mais. Já as pessoas felizes não. As pessoas felizes, elas são autocentradas, elas exercitam o auto-amor, exercita cada vez mais sentimentos que fazem com que elas sejam pessoas atrativas, atraem outras pessoas. É aquela pessoa agradável de você estar junto. E claro, se a pessoa é agradável para estar junto, ela vai ter muito mais amigos e, claro, em situações adversas, um apoio social muito forte, porque são pessoas que auxiliam as demais quando estão bem, e o tempo todo estão focadas em auxiliar o outro no seu próprio bem-estar. E como elas estão cada vez mais focadas nesse processo, pela lei de atração, ela atrai pessoas também que querem viver assim, que querem viver com outras pessoas que sejam amigas e que prestem um apoio social em comum. Então, quanto mais feliz você for, mais amigos você vai ter. E amizades sólidas, duradouras, não coleguismo passageiro, mas amizade que realmente faça sentido na sua vida. Outro dado que vai agradar muita gente: mais chances de se casar, casamentos mais plenos e menos chances de se divorciar. Pela mesma questão relacionada à questão dos amigos que acabamos de falar. Porque a pessoa de bem com a vida, ela tem mais chances de se casar, porque outras pessoas querem também viver com pessoas que sejam plenas, que sejam amáveis, que realmente se esforcem por amar e ser amadas. E ninguém gosta de viver com pessoas reclamonas, principalmente num casamento. Imagina você casar com uma pessoa que o tempo todo reclama da vida, o tempo todo está de mal com a vida. Então a chance de uma pessoa assim se casar é muito menor. E não só o casamento. Vejamos que o dado de pesquisa mostra que os casamentos são mais plenos. O casamento mais satisfatório, mais equilibrado, mais harmonizado. Por quê? Exatamente porque são pessoas de bem com a vida, pessoas que se amam e a partir do exercício profundo de auto-amor, a pessoa vai ao encontro do outro para exercitar o amor. Não apenas para os amigos, mas também para o parceiro no casamento. E, claro, se a pessoa vive num casamento pleno e que seja satisfatório em todos os sentidos, as chances dela se divorciar serão muito pequenas, exatamente pelo casamento ser pleno, porque são pessoas que estão de bem com a vida e levam esse bem-estar para o próprio casamento. Outra dado que as pesquisas demonstram, que as pessoas felizes, elas são mais criativas, têm mais criatividade. O que significa isso? A criatividade é uma virtude muito significativa, que é uma virtude consequente a uma série de outras virtudes. Para que a pessoa seja criativa, o que é necessário? Que a energia dela seja uma energia que agregue, que esteja aberta a novos conceitos, a nova realidade, a uma série de situações muito importantes para que o ser humano possa criar, possa ter a capacidade de estar pleno consigo mesmo
e pleno com Deus. Se Deus é o Criador do universo, nós somos convidados a sermos co-criadores. Então a criatividade tem a ver com isso. Quanto maior a plenitude conosco, mais criativos, mais capacidade de se conectar com a energia criativa do universo. E conectando com a energia criativa do universo, nós desenvolvemos essa criatividade em nós como seres capazes de também refletir, de também pensar e de realizar o bem cada vez maior, tanto para nós quanto para a sociedade que vivemos. Então essa criatividade vai, claro, impactar as questões profissionais, as questões do trabalho voluntário, as questões da própria vida, do próprio casamento, da vida familiar, da relação com os amigos. Quanto mais criativa for a pessoa, mais agregadora ela se torna. Então, por isso, a felicidade é uma grande fonte de saúde e de bem-estar, e a criatividade é uma das virtudes que fazem parte desse rol de elementos que ampliam a felicidade e geram um círculo virtuoso. Quanto mais felicidade, mais criatividade. Quanto mais criatividade, mais felicidade. Outro dado que a pesquisa mostra, que a Susan Andrews coloca no seu livro, é que a pessoa feliz tem uma produtividade mais alta. Por que ela é mais produtiva? Porque ela gasta energia com coisas que são benéficas, né? Claro, uma pessoa infeliz, reclamona, que vive com mal-estar, vive com raiva da vida, ela gasta muita energia de forma improdutiva, jogando fora a energia. E se ela gasta essas energias de forma improdutiva, claro que no final do dia, quando ela for olhar o que ela fez daquele dia, é muito pouca coisa. Por quê? Porque a energia foi utilizada de uma forma desequilibrada. Já uma pessoa de bem com a vida, com um bem-estar emocional, alegre, feliz, o que vai acontecer? Ela vai direcionar, é uma pessoa focada, e com esse foco maior, a sua produtividade é muito mais alta. Quando ela faz um balanço ao final do dia, o que ela produziu naquele dia, ela vai ver que ela produziu muito. Por quê? Quanto mais feliz, quanto mais sentido de vida nós temos, mais produtivos somos e fazemos em menos tempo aquilo que outras pessoas levam muito mais tempo. Então, elas se tornam produtivas na vida como um todo, na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar, em todas as circunstâncias a pessoa é mais produtiva, é mais proativa e tudo flui na vida dessa pessoa. Então, quanto mais feliz, mais fluidez, né? Dentro da psicologia consciencial nós trabalhamos muito o conceito de fluidez. O fluxo da vida se dá de maneira muito clara, muito harmoniosa. Já quem está de mal com a vida, infeliz, reclamão, é como se ela fosse dirigir um carro com freio de mão puxado, o tempo todo bloqueando a própria vida, né? Claro que se ela bloqueia, não flui, a produtividade vai ser muito baixa quando existe produtividade. E às vezes a pessoa passa o dia inteiro e quando vai fazer um balanço do que fez, não fez nada que seja realmente útil para ela e para o próximo. Outro dado, melhor desempenho no trabalho e mais sucesso profissional. Isso na verdade é consequência de tudo isso que nós falamos. Quanto mais produtiva é a pessoa, mais de bem com a vida, mais relacionamento interpessoal saudável ela tem, mais amor por ela mesma, melhora o seu desempenho no trabalho, mais sucesso profissional, claro, como uma consequência.
consequência da forma como ela vive a própria vida, a forma como ela se comporta diante do próprio ambiente pessoal e profissional. Esse dado é praticamente um corolário dos dados anteriores. E, claro, renda maior, né? A renda de uma pessoa de bem com a vida, exatamente por ser mais produtiva, mais criativa, mais harmonizada, ter uma liderança melhor, vai proporcionar para ela uma renda muito maior do que as outras, que só cumpre, às vezes, o mínimo necessário para não morrer de fome. Muitas vezes, exatamente por quê? Porque é consequência do estado emocional que vive. Quanto mais infeliz, mais a pessoa tem restrições. E claro que vai ter restrições financeiras por consequência. Diante disso tudo, desses dados, que são dados de pesquisas da doutora Susan Andrews, que é formada na Universidade de Harvard, inclusive, nós podemos nos perguntar: qual o segredo para a felicidade? Como que nós podemos ser pessoas mais felizes? Vejamos que a felicidade não é algo que você busque fora, é algo interior. Felicidade é virtude, é interior, algo que nós só conseguimos realizando esforços interiores, não depende de questões externas. Porque muitas vezes nós temos uma ideia de que a felicidade vai ser conquistada através de situações exteriores. Por exemplo, o dia que eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. O dia que eu casar, vou ser feliz. O dia que eu tiver um carro X, eu vou ser feliz. Então a pessoa coloca a felicidade fora dela em situações puramente materiais. Quando elas conquistam essas questões, o que acontece? A felicidade não está ali. Ela pode ter uma euforia transitória em relação a ter conquistado aquele bem, mas como a felicidade é interior, daqui a pouco a euforia passa e aí surge mais outra questão que ela quer para ser feliz e a pessoa entra num processo conflituoso. Por quê? Não é dessa forma que se conquista a felicidade. A conquista da felicidade é fruto de um esforço interior, dessa conexão profunda como nós estamos falando. Vejamos que as questões externas, elas são conquistadas a partir da felicidade. É isso que as pesquisas têm mostrado. A partir do momento que a pessoa se torna um ser mais feliz, aí sim ela vai conquistando, ela vai tendo até uma renda maior, ela vai tendo empregos melhores, vai tendo toda uma série de questões externas que são consequência da felicidade e não a causa da felicidade. Então, se todas essas questões externas são consequências, o que nós devemos fazer? Qual é o segredo para a felicidade? O segredo para a felicidade será sempre trabalhar dentro de nós as nossas próprias limitações que dificultam a felicidade. O que acontece? Muitas pessoas sabotam a própria felicidade devido a sentimentos de culpa e inadequação, que geram um sentimento de não merecimento. Como psicoterapeuta consciencial, há quase 30 anos, nós trabalhamos durante muitas situações com pessoas que trazem dentro de si esses sentimentos de culpa e de inadequação e trazem um movimento muito forte dentro de si mesma de não merecer ser feliz. E o que a pessoa faz? De uma forma subconsciente, elas boicotam o tempo todo a própria felicidade.
o tempo todo se auto-sabotando. Elas fazem isso de uma maneira subconsciente. É claro que em sã consciência ela diz, claro que eu quero ser feliz. Qual pessoa que você conhece que pode dizer, não, eu quero ser muito infeliz, de mal com a vida, reclamão? Né? Ninguém diz isso, porque ninguém quer isso verdadeiramente. O que nós queremos sempre é sermos felizes. Mas por quê? Tanto sentimento de inadequação e de não merecimento. Exatamente por essas questões, que são questões muito profundas dentro de nós. Questões que somos convidados a trabalhar para nos libertar da culpa e da inadequação. Para superar esse ciclo de autossabotagem, é fundamental desenvolver em nós aquilo que nós chamamos na psicologia consciencial de sentimento de aprendiz. Buscar um sentido profundo para a vida. Sentimento de aprendiz, eu sou um aprendiz da vida. E a partir do momento que nós nos colocamos como aprendizes, buscamos um sentido profundo para a vida, todas aquelas questões que estão relacionadas à felicidade, elas vêm como um processo natural dentro da nossa vida, em que nós nos libertamos tanto da culpa, da inadequação, quanto do sentimento de não merecimento. Para isso é fundamental que a pessoa busque meios, busque instrumentos, como, por exemplo, a psicoterapia. A psicoterapia consciencial, por exemplo, por trabalhar nas causas profundas das dificuldades que o ser passa, é muito útil na libertação da culpa por meio de auto-perdão, porque às vezes essa culpa vem de existências anteriores. Uma das técnicas da psicologia consciencial é a regressão de memória a existências anteriores para se trabalhar as questões atinentes a processos de culpa subconsciente que a pessoa nem se dá conta. Por que ela sente tanta culpa assim? Então é necessário mergulhar, fazer ressignificações profundas muitas vezes para que a pessoa se liberte do sentimento de não merecimento que vem da faceta autopunitiva relacionada à culpa, porque a culpa é formada de 3 sentimentos: autojulgamento, autocondenação e autopunição. Então a pessoa se pune com a própria infelicidade. Então é necessário descobrir esses mecanismos para que a pessoa possa se libertar. A psicologia consciencial não tem não só apenas a técnica da regressão, mas outras técnicas profundas de ressignificação essencial, consciencial, para que a pessoa possa se libertar. Uma outra forma de se ajudar é através dos cursos de autoconhecimento. A pessoa conhecer a forma como lida com as questões. A respeito disso, este ano nós estamos aqui no Instituto Brasileiro de Plenitude Humana desenvolvendo o curso Eu Mereço Ser Feliz, exatamente para trabalhar essa questão da culpa, da inadequação, do sentimento de não merecimento por meio de exercícios profundos, toda uma teoria que é oferecida e exercícios para que a pessoa possa entender como acontece os processos de autossabotagem e como que ela pode fazer para se libertar. Então, cursos de autoconhecimento, nós temos, por exemplo, na internet, o Saúde das Emoções, que é um curso à distância que pode ser utilizado também como um recurso muito adequado para a pessoa se conhecer e, se conhecendo, ela trabalhar as limitações que ela traz, superando esse processo de autossabotagem, que não é simples, não é fácil, mas é perfeitamente possível. Outra forma de se ajudar é através de leituras, livros de autoconhecimento. Nós já temos uma série no
no Plenitude Humana de obras que abordam esses processos interiores e nos auxiliam a sermos aprendizes. Temos uma literatura de autoconhecimento também, de outros autores, muito ricas, para que a pessoa possa se ajudar. O importante é compreender que se existem limitações em nós, nós não somos pessoas limitadas. Temos limitações, ter limitações é algo inerente a todo ser humano. Agora, se acomodar na própria limitação e ficar limitado sem se oportunizar um esforço para ser feliz, é muito triste. E só faz isso aquelas pessoas que estão acomodadas. Então, o convite que nós sempre fazemos para os nossos clientes, para os nossos amigos, para as pessoas que nos acompanham na internet é: reconheça que você tem limitações, sim. Mas, sobretudo, reconheça que você tem todas as condições para superar as suas limitações. Se você não consegue fazer isso sozinho, porque realmente não é fácil, busque ajuda. Busque ajuda terapêutica, busque ajuda de um curso, busque ajuda de um livro de autoconhecimento que guie os seus passos, para que você possa compreender melhor como você funciona e, a partir da compreensão de como você funciona, você trabalhar as suas limitações e se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa mais feliz, mais de bem com a vida. Nós agradecemos a sua presença aqui conosco. Se você tem alguma dúvida, interaja conosco, solicitando através das suas perguntas, sugestões, comentários. Nós teremos um prazer em outros webinários responder as suas questões, as suas dúvidas, para que essa interação entre nós e você, nosso amigo que nos acompanha na internet, seja a mais produtiva, mais satisfatória e mais feliz possível. Muita paz e até um próximo webinário.